Ageu, capítulo de número 2, versículos 20 a 23. Pareceu tão rápido, são só 2 capítulos, mas foram mensagens trazidas pelo Senhor aqui em sua palavra, que realmente edificam as nossas vidas. E vamos ver como agora se finaliza a profecia então de Ageu. Ageu capítulo 2, de 20 a 23, acompanha a leitura que será realizada da palavra, com fé, com reverência à palavra do Senhor que está sendo lida. Diz o texto: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: Farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, prepara o nosso coração, ó Pai, para recebermos da Tua palavra. Quebre toda a dureza, tire, ó Deus, todo o pensamento que nos atrasa, que nos distrai e nos coloca diante da Tua palavra, Senhor, para ouvirmos e aprendermos dela e que saiamos daqui consolados ou confrontados por Ti, mas que sejamos alimentados pela Tua palavra. É o que oramos no nome de Jesus. Amém. Há uma história, meus irmãos, que eu ouvi recentemente que me impressionou bastante. Ela se passou há alguns bons anos no Seminário Presbiteriano do Norte, um dos seminários mais antigos da Igreja Presbiteriana. Ele fica ali no Recife. E ali era professor e também, muitos anos, foi reitor ali, o reverendo e também missionário Francisco Leonardo Chalvic. Ele também é muito conhecido hoje por ser o sogro do reverendo Augusto Nicodemos. Ele é muito conhecido por ser chamado de Pastor Chiquinho. Então, o Pastor Chiquinho sempre foi um homem de Deus, um exemplo de erudição, mas também de humildade, servo do Senhor. Suas pregações eram e ainda são, porque ele ainda está vivo, muito cativantes. Suas palavras de aconselhamento, os conselhos para os alunos, eram todos muito bem vistos e quistos por eles. Ele não era somente um professor exemplar, mas é também um servo de Deus e um líder exemplar ali naquele seminário. Certa vez os alunos do seminário então estavam no refeitório ali se alimentando, e conversa vai, conversa vem, piadas, zoações, e ali um começa a tacar comida no outro, e eles começam a desperdiçar comida, fazendo uma guerra de comida no refeitório, em pleno seminário. O reverendo Francisco Leonardo estava lá, e ele estava vendo aquilo acontecer. Ele, calado, sem qualquer alarde, ele se levanta e vai andando em direção a cada um dos pedaços de pão desperdiçados no chão, e vai catando um por um. Em seguida, ele come um por um. O refeitório ficou um silêncio total e constrangedor ali. Os alunos estavam completamente envergonhados com a brincadeira de desperdício que tinha se realizado naquele lugar. O pastor Chiquinho, então, numa atitude simples, usando o poder da sua autoridade, usando a sua influência de líder naquele local, ele não precisou dizer uma palavra, e assim tanto repreendeu como ensinou os alunos naquele seminário. Talvez se fosse um aluno ou uma pessoa outra qualquer que tomasse uma atitude como essa, talvez não teria o mesmo efeito, podendo até ser tratado como deboche
aquilo que a pessoa estava fazendo. Mas ele não. E a nossa história, e é o que eu gosto nessa história, como o papel do líder pode ser influente e transformador se usado corretamente. E no nosso texto hoje, na nossa história, Ageu tem uma palavra que vai diretamente a quem? Ao líder do povo. Um encorajamento diretamente a ele, a fim de que ele pudesse utilizar da sua autoridade para guiar o povo. Zorobabel era o governador ali daquele povo em Jerusalém, mas ele pertencia também à linhagem real. Em um difícil caso, por exemplo, de Israel se tornar independente, se libertando da Pérsia e do reino ali, certamente ele seria o próprio rei, se a monarquia assim fosse reinaugurada, restaurada. E esse era um sonho do povo, um sonho de que houvesse o retorno de um rei como Davi, com todo o poder e autoridade, uma influência mundial como naqueles tempos, em que o povo poderia confiar e servir. Ageu sabia disso, e ele encorajou Zorobabel nesses termos. E é isso que eu queria que nós verificássemos nessa noite e aprendêssemos hoje, que a nossa esperança, meus irmãos, deve estar firmada no poder e na autoridade do rei, que retornará para estabelecer o seu reino. A nossa esperança deve estar firmada no poder e na autoridade do rei, que retornará para estabelecer o seu reino. Nós veremos isso em duas partes, e a primeira vai nos ensinar a confiar nesse poder, e a segunda na autoridade desse rei. Mas vamos aos poucos. Primeira coisa então que nós veremos que Ageu diz a respeito desse rei, é que podemos confiar no seu poder irresistível. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ver nessa noite. Mas antes de entrarmos neste ponto, é bom fazermos aqui uma recapitulação do que nós já vimos no livro de Ageu. Essa é a palavra final do livro, é o fechamento do livro, é a última vez que Ageu se pronuncia. E algumas coisas são importantes a gente retomar aqui para entendermos isso. Ageu, ele era um dos profetas chamados da restauração, juntamente com Zacarias e juntamente com Malaquias, ou seja, aqueles profetas que profetizaram no retorno do povo judeu ao cativeiro babilônico. Vimos que quando eles retornaram, a cidade estava em ruínas, e o trabalho com a agricultura, a reestruturação da economia seria difícil, seria um trabalho árduo para eles fazerem na volta. Mas eles começaram a reconstruir a cidade, a plantar e também a reconstruir o templo, como nós vimos. Mas aconteceu um problema, algumas disputas com os inimigos do povo, e o templo ficou em ruínas por 15 anos sem ser reconstruído. Mas não pense que foi só por conta dos inimigos externos ali. Havia também vários problemas internos do povo, como a preguiça, a idolatria de si mesmos, que fizeram com que o povo não desse prioridade ao templo do Senhor, como nós vimos lá no primeiro capítulo. Deus envia então Ageu para repreendê-los e também para encorajá-los a voltarem com a reconstrução do templo. Deus faz questão de contar para o povo que as dificuldades financeiras, as dificuldades com a agricultura, não vêm de ninguém senão do próprio Deus, que está dando essas consequências a eles pelo pecado, pela negligência deles em obedecer. O povo ouve a pregação de Ageu e volta a construir o templo, mas aparentemente não muito firmes nesse propósito. E foi aí que nós vimos o segundo sermão de Ageu ali no capítulo 2. Deus envia o profeta mais uma vez para encorajá-los, porque eles estavam desanimados. E qual era o motivo do desânimo deles? Eles estavam olhando para a obra do templo que estava acontecendo, e eles estavam achando o templo pequeno demais, fraco demais em comparação ao grandioso templo de Salomão, séculos atrás. E eles estavam então se desanimando.
Ageu vai até eles, os encoraja e diz que a glória desse segundo templo seria muito maior do que a glória do primeiro templo. E eles deveriam ficar firmes nessa promessa e prosseguir com o trabalho. Eles até continuam a trabalhar. Mas no terceiro sermão de Ageu, conforme nós vimos no domingo passado, a palavra do profeta mais uma vez é dura para o povo. Pois Deus manda dizer que ele sabe que eles estão trabalhando, mas tudo o que eles estão fazendo tem se tornado impuro diante do Senhor, pois eles não têm feito com sinceridade de coração. E por isso as punições por conta do pecado que Deus tem mandado a eles têm atrapalhado e têm os trazido muitas dificuldades. Mas, como nós vimos lá no último versículo do capítulo 2 do sermão passado, versículo de número 19, o Senhor Deus derrama graça sobre eles. A agricultura estava ruim, Deus os abençoaria. A economia estava complicada, Deus cuidaria deles. Desde aquele dia eles seriam abençoados. Foi aí então que nós paramos essa última promessa encorajadora que Ageu trouxe ao povo. Nosso texto começa nesse mesmo dia, no mesmo dia em que Ageu trouxe essa promessa ao povo. E perceba aí então que no versículo 20 diz a mesma data lá do versículo 10 e do versículo 18. Mas agora Ageu se dirige especificamente ao líder do povo. E por que isso? Deus não tinha acabado de encorajar o povo há poucas horas, ou talvez até minutos atrás? Por que Ageu então tinha que trazer um novo encorajamento a Zorobabel? Existe uma grande diferença, meus irmãos, entre a responsabilidade de um líder para as responsabilidades de um povão. Lembre-se que Zorobabel tinha a responsabilidade de defender e cuidar daquele povo. Mas lembre das circunstâncias. Ele não tinha um exército, ele não tinha nenhuma cidade murada, a cidade estava completamente sem muros, à mercê de ataques inimigos. O peso sobre os ombros dele era grande. Então Deus manda Ageu falar diretamente a ele para acalmá-lo e encorajá-lo ainda mais. E as palavras de Ageu foram essas. Veja os versos 21 e 22 mais uma vez. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. O anúncio profético de Ageu aqui é avassalador. Deus faria abalar céus e terra. Mas essa é a segunda vez que Ageu diz isso, você se lembra? Ele havia dito mais ou menos uns 2 meses atrás a mesma coisa, ali no capítulo 2, versículo 6. Naquela ocasião, Ageu diz essa mesma profecia de que céus e terra seriam abalados, mas o assunto lá era o templo. Deus faria vir um evento cósmico que mudaria as proporções do templo, que faria com que a glória do segundo templo fosse maior do que a do primeiro templo. O evento cósmico a qual Ageu se referiu naquela pregação é o mesmo de agora. Só que o foco aqui não é simplesmente o templo. Ageu extrapola isso para todo o reino. Esse mesmo evento cósmico mudaria tudo. E o verso 22 traz a força que esse evento teria. Os tronos dos reinos seriam derrubados, ou seja, os líderes, e em seguida a força dos reinos e das nações, o que parece indicar reinos estrangeiros, reinos que não fazem parte do povo de Deus, e eles seriam destruídos pelo poder do Senhor. Além disso, Ageu faz questão de citar exatamente, especificamente, aquilo que seria destruído. Ele fala dos carros de guerra, os cavalos e os seus cavaleiros. Não importa a força do exército, não importa o poderio armamentício que eles tivessem, eles cairiam diante do poder do Senhor.
Isso era um baita encorajamento para Zorobabel ali, porque Israel era um reino fraco, certamente quase sem nenhuma força militar. E o final da profecia é ainda mais impressionante nesse versículo 22. Ageu diz que a forma de destruição era um pela espada do outro. Ou seja, Israel não ia nem precisar lutar. Eles se destruiriam a si mesmos. Deus dá o melhor dos encorajamentos ali para o líder Zorobabel. Vitória e ainda sem perda de exércitos na luta. Talvez após essa palavra que Ageu deu a Zorobabel, ele possa ter pensado em que algum reino se levantaria ali e guerrearia contra a Pérsia que dominava no momento, e ambas as potências se destruiriam, e então Israel poderia se reerguer e voltar então pouco a pouco ao período de glória. De fato, a história nos conta que um reino realmente estava em ascensão na época. Se você olhar para a história, a Grécia naquela época estava crescendo, e a Pérsia ela dominou por algum tempo, mas não conseguiu conquistar a Grécia, especialmente depois quando o grande imperador Alexandre o Grande chegou, a Grécia enfim dominou tudo. Mas a história não nos fala que Israel saiu ganhando com isso. Pelo menos não o ganho que eles esperavam. Nada disso fez Israel se sobressair, assumir sua independência, reinaugurar a monarquia, e Zorobabel nunca se tornou rei de fato. Será que Deus errou na promessa? Ou será que eles interpretaram ela erroneamente? Deus jamais erra em suas promessas, mas muitas vezes os seus planos são misteriosos e completamente diferentes daquilo que nós imaginamos. Ele tem o poder e faz as coisas conforme lhe apraz. Eu gosto de lembrar da história dos 300 de Esparta. Inclusive, essa é uma das guerras que ocorreu entre quem? Gregos e persas. Nessa mesma época, um pouco tempo depois. Deve ter acontecido ali alguns anos, sei lá, alguns 100 anos depois, na época do rei Xerxes, que veio depois do rei Dario, que é o rei da época aqui de Ageu. Certamente não aconteceu como nos foi contada, toda romantizada e coisa e tal, mas realmente houve uma batalha que gerou esses contos. E o rei de Esparta, o grande Leônidas, tinha um bom exército, mas nem de perto tão grande quanto o exército persa. E ele bola uma estratégia formidável, encurralando os persas em um espaço bastante reduzido de batalha, onde os gregos poderiam lutar apenas com 300 homens contra os 30.000 persas. Conta a história que a batalha durou 3 dias e os persas perderam um número imenso de soldados, até então conseguirem destruir os gregos, apenas 300. Esse foi considerado um dos grandes feitos extraordinários aí quando o assunto é batalhas. Essa história nos mostra que poder e estratégia em batalhas podem fazer muita diferença, que homens tal como o rei Leônidas podem realizar feitos grandiosos devido às suas estratégias, devido a um poderio militar bem treinado. Mas imagine o Rei dos Reis, o Criador do universo, o que Ele pode fazer por meio do seu poder e de suas estratégias providenciais. O nosso Deus consegue brincar de destronar reis como se fossem peões de xadrez. Ao ouvir esse encorajamento, Zorobabel deve ter ficado como quem sonha. E você, meu irmão? Você se encoraja no poder que Deus tem? Você se encoraja no seu Deus Todo-Poderoso, sabendo que você é um súdito do Rei dos Reis? É claro, meus irmãos, que nós não participamos de batalhas sangrentas como as que eu descrevi, como as da época de Ageu. Mas nós temos várias batalhas que travamos contra esse mundo também. Batalhas contra aqueles que zombam da nossa fé,
batalhas que ridicularizam, contra pessoas que ridicularizam o nosso Deus, que às vezes também nos perseguem arduamente. Às vezes essas perseguições fazem do nosso nome ridicularizado no meio da empresa, talvez nos deem dificuldade de nos enturmarmos em um grupo do trabalho, da faculdade ou algo assim. Uma dificuldade então de, quando você diz ser crente, de encontrar um emprego, ou às vezes até perder um emprego por conta da sua fé. Essas são as batalhas do nosso tempo, mas elas não são diferentes para o Senhor, pois não é o nosso nome, mesmo sendo ridicularizado, que está em jogo, é o nome do próprio Deus que está em jogo. E Ele nos dá uma certeza nessas batalhas: não é pela nossa força que nós as vencemos. Como diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos. Ageu diz que todos esses serão destruídos, porque nós nos gloriaremos no nome do nosso Deus. É Ele quem vence as batalhas por nós. Podemos confiar, irmãos, pois o poder do nosso Deus é avassalador e ninguém pode resistir a Ele. Confie no poder do seu Deus, se encoraje no poder do seu Deus para as batalhas que você tem no decorrer da sua vida. Não significa que você vencerá todas as batalhas da sua vida. Às vezes Deus quer que você cresça na derrota também, mas você pode confiar, Ele é o Senhor dos exércitos. Mas este último e pequeno sermão de Ageu trouxe mais um encorajamento a Zorobabel. E ele não encoraja só a Zorobabel, encoraja também a nós. Por isso, em segundo e último lugar, nós veremos que podemos esperar na autoridade da palavra do rei. Veja como Ageu agora dirige sua palavra a Zorobabel no versículo 23. Ageu diz assim a Zorobabel: naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Deus se dirige a Zorobabel aqui, o colocando em lugar de honra. Ele estava representando todo o povo, e ao ouvir essa promessa como grande líder deles, o verbo tomar aí tem um sentido especial de escolha. Não é uma escolha qualquer. Deus não pegou Zorobabel de qualquer maneira, como se ele fosse qualquer um. Não, tem uma escolha especial. Esse verbo, inclusive, ele é utilizado algumas vezes para o casamento, quando um homem toma a mulher por escolha. E Deus atribui essa honra a Zorobabel. É verdade que Zorobabel nunca teve um reino, ele também nunca havia usado uma coroa, e mesmo assim Deus atribui essa honra a ele, pois ele é o descendente real do povo. Deus o trata como tal. E 3 expressões importantes são utilizadas aí para se referir a Zorobabel. Veja lá, a primeira delas é servo meu. Esse foi um título utilizado grandemente pelo profeta Isaías, especialmente nos capítulos 40 a 55 do seu livro. Por exemplo, em Isaías 42, versículo 1, está escrito assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. A gente lê um texto como esse, não tem como não nos lembrar de quem é que Deus se compraz, de quem é em quem Deus colocou o seu espírito e de quem promulgou o direito aos gentios. É uma mensagem completamente messiânica ali em Isaías, dirigida e apontada para o Messias prometido que viria. Nesse versículo, Isaías também diz que ele é o meu escolhido, um termo também importante utilizado aqui no nosso texto de Ageu.
Ageu é chamado tanto de meu servo, como também de escolhido, porque ele fala ali no final: te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Essa também é uma característica muito messiânica. Cristo foi chamado assim algumas vezes. Mas a terceira referência colocada ali no texto, certamente a mais importante e impactante para nós: te farei como um anel de selar. Se você se lembrar do texto que nós lemos durante o culto ali em Jeremias, verá que a expressão também foi usada lá. Mas para um avô de Zorobabel, chamado Jeconias, rei de Judá. Mas ali a profecia de Jeremias, ela é o oposto daqui. Ela é completamente negativa. Ali diz que, ainda que Jeconias fosse um anel de selar, certamente ele seria arrancado da minha mão, diz o Senhor. Então parece-nos aqui que, enquanto o avô de Zorobabel foi rejeitado, Zorobabel não teria o mesmo destino, mas teria o favor de Deus. Mas o que é que significa ser esse anel de selar? O anel de selar era um instrumento muito importante da antiguidade. Era com ele que os reis selavam as suas cartas, os seus pronunciamentos escritos e tudo mais com a sua marca registrada. O que significava isso? Que o rei estava ratificando aquelas palavras, trazendo autoridade e autenticidade a elas. Muitos reis, eles nem retiravam o anel do dedo com o seu símbolo, para que não houvesse possibilidade deles serem roubados e alguém pudesse agora falar com poder real. Deus diz então que Zorobabel seria como um anel de selar dele mesmo. Ele estaria em alta conta diante de Deus e seria objeto utilizado por Deus para autenticar suas palavras. Zorobabel seria aquele que autenticaria, que teria autorização para falar e ratificar em nome do Senhor. Esse é um papel de extrema importância, de extrema honra. Certamente esse é o ápice do encorajamento que Zorobabel poderia receber. Mas a questão que fica nebulosa aqui para nós é quanto à história. Zorobabel, meus irmãos, ele nunca chegou a se tornar rei, e nunca chegou nem perto de ser vislumbrado como o Messias. É por isso, meus irmãos, que as referências messiânicas de servo meu, de te escolhi, juntamente com essa questão do anel de selar, juntas começam a clarear as coisas para nós, e auxiliavam até o próprio Zorobabel entender o que Ageu estava dizendo, de que essa profecia estava indicando o Messias que viria. Zorobabel sabia muito bem que ele não era o Messias prometido, mas ele sabia que ele era o precursor dele, pois ele era da linhagem de Davi, e o escolhido, o descendente prometido, viria da semente de Davi, ou seja, da sua própria semente, em algum momento. Deus, nessa palavra, encoraja a Zorobabel e chama ele a exercer a autoridade, mas também fortalece a sua fé na história redentiva. É como se Deus estivesse falando: aguarde, Zorobabel, aguarde em fé, tenha fé de que um dia, quando o Messias, o Rei prometido, vier, de você, tudo vai mudar. Assim as coisas vão ficando claras para nós também. Deus promete um evento cósmico que abalaria céus e terra, e agora ele associa isso à linhagem real, ao Messias prometido que viria para ser como um anel de selar, aquele que ratificaria e autenticaria a palavra do Senhor, do Rei dos Reis. Com essas duas informações, não fica difícil associarmos isso à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O evento cósmico e vitorioso que faria abalar céus e terra, onde a palavra de Deus seria pregada com autoridade, com autenticidade, para que todo mundo pudesse ver e se prostrar diante dela, é o próprio Senhor Jesus, a palavra encarnada. Zorobabel podia seguir firme e forte com o seu trabalho,
de construção do templo. O templo ainda não tinha acabado de ser construído. Deus estava o encorajando a continuar com isso, pois o plano de Deus já estava montado. Ele podia ter coragem para seguir, ele podia esperar na autoridade da palavra dita a ele, e ele deveria esperar com fé a breve vinda do Messias. Eu fico imaginando o que é que poderia estar passando pela cabeça de Zorobabel ao ouvir isso. A princípio ele estava cheio de dificuldades. É verdade que Deus encorajou o povo, mas era ele o responsável pelo povo. E se os inimigos viessem? E se a alimentação não melhorar? Talvez nesse instante, depois dessa palavra, Zorobabel, ele deve ter se sentido como o noivo quando ouve o sim de sua noiva. A partir daquela palavra, o noivo ele tira um peso das costas. Os homens aqui casados devem ter sentido um alívio ao ouvirem o sim do outro lado. Além disso, a palavra sim aí também dada pela noiva traz coragem para prosseguir para a próxima etapa, o casamento e todas as suas responsabilidades, e toda também aquela fase de preparação para ele. E ainda essa palavra, essa ratificação da esposa, vamos casar, traz a alegria de poder passar a vislumbrar um futuro maravilhoso ao lado de quem você deseja, agora ratificado e autorizado por ela. Meus irmãos, esse vislumbre que Zorobabel tinha é realmente só um vislumbre. Ele aguardava com fé, e essa fé era salvífica para ele. Era isso que fazia ele ser salvo pela fé, crer na vinda do Messias. Mas para nós não é só um vislumbre. Nós não. Nós temos muito mais do que Zorobabel tinha. Nós temos a própria palavra revelada, que mostra a nós que o Messias já veio e cumpriu todas essas coisas. O evento cósmico de Deus que muda o mundo é o evangelho de seu próprio Filho Jesus, que veio para transformar este mundo. O pedido de casamento já foi feito, está mostrado lá nos evangelhos, lá na sua palavra. A noiva, a igreja, agora, ela tem a ratificação da vinda do noivo. Cristo é o verdadeiro anel de selar aí. Pela sua obra ele ratificou e validou e conferiu autoridade à palavra do Senhor. Ele é o servo e o escolhido do Pai para realizar a obra de redenção que o Deus Trino planejou. Ele realmente mudou o mundo. A história agora, meus irmãos, ela é vista antes e depois de Jesus Cristo. Qualquer mestre antigo se tornou mera sombra dele, e qualquer mestre atual é considerado mera cópia mal feita de Jesus Cristo. O Filho de Deus trouxe verdadeira transformação, pois ele é a palavra encarnada de Deus. Por mais que alguns pensem que isso é loucura, que isso é a história da carochinha, algo que está lá há 2000 anos atrás e acabou. Nós, meus irmãos, cremos porque, como Paulo disse, aprove ao Senhor nos salvar pela loucura da pregação. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é o próprio poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Não se envergonhe de crer em um homem que veio ao mundo há mais de 2000 anos. Ele é o próprio Deus. Você crê porque a sua palavra faz sentido, porque ela é autêntica, porque ela é autoritativa, e foi o próprio Deus que deu ela a você. Então não precisamos ficar receosos, temerosos de pregar essa palavra. Ele é a maior autoridade. Se alguém questiona, esse alguém certamente é muito menor do que ele. A palavra dele é a maior autoridade, que é poderosa para destruir fortalezas descrentes e salvar corações de pedra
tal como foi o meu e o seu, antes de sermos regenerados por Ele. Meus irmãos, hoje nós finalizamos esse pequeno livro, mas grandioso livro também de Ageu. Tal como o povo de Israel naquela época, nós muitas vezes olhamos mais para as nossas prioridades e precisamos realmente de repreensões do Senhor, de constantes lembranças e encorajamentos da sua palavra, para que nós possamos prosseguir. Às vezes nós desanimamos, pecamos e ficamos impuros diante do Senhor. Mas esse livro nos chama a olhar para o Messias prometido. Para eles, prometido. Para nós, ratificado, pois ele já veio. Nós devemos olhar para Cristo, pois ele é o único que pode nos purificar. E por fim, hoje ainda, nós vimos que podemos nos encorajar no poder e na autoridade do Rei dos Reis, que já veio, mas retornará para tornar o seu reino pleno, quando viveremos em plena paz diante dele. Nós temos que nos encorajar através dessa palavra. E tem uma coisa importante a ser dita ainda. Até lá, meus irmãos, até o retorno do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa missão continua aqui. Tal como Zorobabel continuou a missão dele. Qual era a missão de Zorobabel? Continuar a reconstrução do templo e aguardar com fé a vinda do Messias. A nossa missão, meus irmãos, é muito semelhante à de Zorobabel. Nós temos também que continuar a edificar o templo do Senhor. E eu não digo um templo feito por mãos humanas, tijolos, pedra, madeira. Mas, meus irmãos, nós temos que edificar o templo que é o corpo de Cristo. O nosso trabalho aqui nessa igreja é esse, pois nós somos o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, e devemos nos edificar mutuamente para fortalecer a nossa fé no Messias que já veio e ratificou a palavra do Senhor, tomando o seu povo para si, tomando a sua noiva, a igreja. O casamento, meus irmãos, já está marcado e foi autenticado em cartório. O selo do convite tem a marca registrada de uma cruz em cera cor de sangue. Nosso dever agora é nos preparar para o noivo que vem para buscá-la. Sim, queridos, o noivo, o nosso rei, retornará triunfalmente para nos buscar. E pelo poder de sua palavra, todo reino, trono e nação, inimigos serão feitos, finalmente derrubados diante da palavra de Deus, e ele reinará. E o seu selo, a marca registrada, que ratifica o poder e o domínio de Deus nesse mundo, não será mais um símbolo marcado, mas será o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a expressão exata do seu ser, presente no meio do seu povo. Ou seja, ele será o nosso templo, mais grandioso e definitivo do que qualquer outro templo que já existiu na época de Israel. E naquele tempo, todo o olho verá, todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei. Até lá, coragem, povo de Deus, pois quem diz isso é o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra encarnada na pessoa de Jesus Cristo, Pai. Nós louvamos, ó Pai, porque Ele é o Rei dos Reis e mesmo assim Ele se humilhou nessa terra para poder trazer salvação a nós. Mas a nossa esperança deve estar firmada no poder da Sua palavra, que quebra fortalezas, que quebra corações endurecidos e transforma esse mundo, até o dia em que plenamente Ele voltará, trazendo todo o seu poder e toda a sua autoridade,
e não haverá olho que não poderá ver, não haverá quem possa fugir e resistir a essa glória, e todo joelho se dobrará. Aguardemos com fé, Senhor, o dia em que o Senhor retornará. Encha o nosso coração de alegria e de esperança, para que tenhamos coragem para trabalhar nesse mundo pelo Senhor. É o que eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém.